Olá, boa noite a todos. Vou convidar aqui a terapeuta Célia Maria e a terapeuta Laís. Só um instante, por favor. Boa noite. Olha, já tem alguém entrando. Ah, Célia entrou. Boa noite, Célia. Boa noite, Isaac já entrou. Tudo bem, Célia? Bem, graças a Deus. E você, Ariane? Que bom, graças a Deus também estou bem. Bem. Silvana, boa noite. A Laís. Laís, eu enviei o convite para você. Mas pode pedir para participar aqui também que eu te aceito. Isso. Renata, boa noite. Franciele, sejam todos bem-vindos. Ana, boa noite. Luzia, boa noite. Ah, Laís, maravilhoso. Boa noite. Boa noite, Laís. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Amém. Igualmente. Boa noite, Laís. Um prazer é todo nosso, com certeza. Com certeza. Vamos iniciar então nossa terapia cash, terapia na vida real. E a gente, para iniciar, sempre começa com a nossa respiração, para ajudar a relaxar, sintonizar, receber as informações que vai ter aqui hoje, né, que vai ser conduzida por 3 profissionais que estão aqui, né, somos terapeutas, então a gente tem muita informação para transbordar na sua vida. Amém. Então, vamos fechar os nossos olhos agora, Vamos. né? Vamos respirar profundamente. Puxa o ar bem fundo, o máximo que você conseguir pelo nariz. E sopra pela boca bem devagarzinho. Inspira e expira. Mais uma vez, por favor. Aqui não é palco, aqui é um espaço seguro. E essa respiração por 20 minutos, você consegue parar uma crise de ansiedade. Essa respiração profunda por 20 minutos, você consegue dormir se você tem insônia. Então, sempre que você estiver nervosa, ansiosa, respira fundo e solta devagar pela boca. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal que está chegando aqui. Você que em algum momento vai estar assistindo essa live, que ela vai ficar gravada, Terapia Cast. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E o Terapia Cast, ele tem o propósito de levar para a sua vida a terapia na vida real, como ela é, ao vivo, online. A gente traz aqui um convidado e ele conta um pouco da sua história, ele conta como conheceu a terapia, como a terapia transformou a sua vida. Então é uma terapia. Aqui já houve cura. A Célia mesmo, que é a terapeuta, né, que apresenta, ela houve cura aqui em um momento que ela contou sobre o aborto, né, sobre a depressão. Então esse é um espaço de cura. Eu sou Ariane Moura, sou terapeuta psicanalista e junto com a terapeuta Célia Melia, a gente apresenta o Terapia Cash. Esse espaço seguro de acolhimento, não tem julgamento, né? É um espaço de respeito, de escuta, de acolher aquela dor. Aqui tem alguém perguntando, vai ficar gravado. Fica sempre gravado aqui no meu Instagram e também vai para o YouTube, no canal do Terapia Cast. Estão me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Falou, alguém escreveu que está travando. Mas vocês estão me ouvindo? Célia, Laís, tá todo mundo Tô ouvindo? ouvindo. Tô. Sim. Maravilha. Se alguém não estiver ouvindo alguma coisa, escreve aí pra gente, que às vezes pode ser algum problema no Instagram, igual já aconteceu, né? Então, o que o Terapia Cast é isso, é histórias reais, na vida real, não tem certo e errado, não tem julgamento, é para todo mundo.
é para todo mundo que está sobrecarregado, é para todo mundo que tem medo da terapia ou que não sabe o que é terapia, é para aquela pessoa que está cansada de tudo que está acontecendo na vida dela, que ela se sente sozinha no mundo e ela não está. É sobre isso, Terapia Cast. Sejam todos muito bem-vindos e eu vou trazer a frase da noite. A frase é o seguinte: enquanto você aponta culpados, sua transformação fica em pausa. Enquanto você aponta culpados, a sua transformação fica em pausa. E o que é isso? Né? Eu gostaria que você refletisse bastante sobre essa frase e você pensasse em quantas vezes você já falou, eu já falei, nós já falamos, né? Foi culpa do meu pai, foi culpa da minha mãe, foi culpa do meu marido, foi culpa da vizinha, foi culpa do professor. Todo mundo é o culpado. E nós? Cadê a nossa responsabilidade? Talvez seja verdade, foi culpa deles. Mas também, talvez, né, tenha machucado a gente. Realmente machucou. Talvez nós sejamos injustos, né? Talvez você tenha vivido experiências que ninguém deveria viver. Mas existe uma pergunta, uma contra-pergunta, que muda completamente a vida de uma pessoa. Há quanto tempo, né? Até quando, a verdade, essa é a pergunta. Até quando essa história continuará dirigindo a sua vida? Mesmo que eles tenham sido culpados, mesmo que eles tenham feito alguma coisa naquele momento, né, que você não deveria ter vivido, mas até quando essa história continuará dirigindo a sua vida? Você vai permitir isso? Você vai dar esse poder a eles? Então, porque existe uma diferença muito grande, né? Em ter acontecido algo na sua vida, alguém causou algo, e você permanecer nesse lugar. Então, a decisão de sair é sua. Sejam todos muito bem-vindos ao Terapia Cast. Estou muito feliz de estar aqui. Uma convidada muito especial aqui hoje, né? Eu fico muito feliz dela ter aceitado o nosso convite. A gente falou na hora, a Célia convidou ela, vou. A gente fica muito grata por você estar aqui, viu, Laís? Seja muito bem-vinda ao Terapia. Obrigada. O prazer é meu estar aqui na companhia de vocês. Duas terapeutas aí, referência, maravilhosas, que eu tenho acompanhado o trabalho desde que a Célia me falou, né? Eu fui ver, acompanhar ela, você também, Ariane, e é uma gratidão enorme estar aqui, não é, nessa live, para que a gente possa ajudar aí pessoas. Eu sei que muitos terapeutas vão aparecer aqui, né? Mas também pessoas que não são terapeutas, mas que precisam de ajuda. E através dos nossos testemunhos, essas pessoas elas vão sendo edificadas. É sobre isso. Célia, quer comentar alguma coisa? Não, só mesmo acolher, né, através fala. Sempre a gente coloca, Laís, essa presença nossa, nossos convidados, antes de qualquer coisa. A gente sabe que nós somos filhos. Filhos de quem? Filhos de um Deus vivo, né? E o Espírito Santo que conduza suas palavras, a sua colocação. E todos nós vivenciamos aqui uma terapia realmente. A gente vive aqui na pele. A Ariane falou, e realmente é isso, eu passei por esse momento aqui, foi muito lindo, muito forte, imaginava que tinha sido já resolvido, mas foi muito forte. Então a gente sempre coloca nós todos embaixo do poder do Espírito Santo. E eu agradeço também em público a sua resposta, ela foi tão imediata que eu fiquei tão feliz que eu falei, gente, é de Deus, porque
Eu vi a live que você fez com a Amanda, então eu gostei demais da colocação, o seu jeito. É igual nós aqui mesmo, né? Ô, Laís, a gente fala o que veio, que tá no coração. Não Fala. tem nada programado aqui. É papo, é que não vem do coração, da sabedoria, né? Do intuito aqui do Espírito Santo. E é sobre isso, é sobre cura, é sobre transformação, é sobre poder a gente levar isso. As pessoas hoje têm muito medo de terapia. Eu nem acreditava. Eu sou uma terapeuta que eu nem acreditava. Eu nunca tinha feito terapia na vida. O negócio é tão bom que eu sou terapeuta há mais de 4 anos agora. Pois De tanto que funciona, de tanto que transformou a minha vida. Então, é sobre isso. O profissional está aqui, ele conta a sua história. E você, às vezes, pode identificar com a história da Laís, com a história da Célia. Se deu certo para elas, vai dar certo para você também. Peça ajuda. Eu vou deixar aqui marcado depois o @ da Laís. Se você, né, entra em contato com ela, tira dúvidas, pede esclarecimentos, a gente está aqui para apoiar, para ajudar, né? Ver se você como é que é uma sessão. Fala com a Célia, fala comigo. É sobre isso. Você não está sozinho. Tá bom? Fica à vontade para compartilhar, perguntar, mandar no nosso direct. É sobre isso, tá bom? Então, boa noite a todos. Laís, fica à vontade. Terapia Cast agora é seu. Se apresente de onde você é. Conte-nos tudo, não esconda nada. Vamos fazer a terapia. Vamos começar essa terapia agora. Como é que você está se sentindo? Vamos lá, né? Geralmente, assim, a primeira live que eu fiz, que foi a que vocês me viram, eu nunca fui acostumada a fazer live, né? E eu tava super nervosa. E para de hoje, né? Quando a Célia falou comigo depois de você, eu disse: Meu Deus, eu vou para mais uma live. Como é que vai ser isso? Porque não parece, mas eu sou muito tímida, né? Depois da terapia, eu fui sabendo me expressar melhor, me comunicar, mas eu sou aquela pessoa assim da retaguarda, dos bastidores, que não gosta muito de estar em evidência, mas Deus ele faz isso, né? Deus ele tem os seus caminhos. E a gente que vive debaixo da proteção dele, ele sendo o nosso guia, ele vai fazendo isso com a gente e a gente tem que aceitar, tem que receber e agradecer, né? Porque nós estarmos aqui tem um propósito, né? Há uma finalidade. Então, eu sei que muitas pessoas serão edificadas. Inicialmente, eu vou começar, né, me apresentando. Eu sou Laís, terapeuta TRG. Eu tenho 36 anos, sou mãe do Samuel, tenho um filho de 5 anos, que é o amor da minha vida, e sou esposa do Charles também, que ele também é terapeuta infantil, né? Eu atendo tanto adultos como crianças, e assim, eu amo, né? Crianças, adolescentes, adultos, idosos. E para mim, a terapia, ela foi um divisor de águas na minha vida, né? Inicialmente, como foi que tudo começou? Eu comecei fazendo a terapia, né? Porque eu tive minha primeira crise de ansiedade aos 20 anos de idade. E eu não sabia o que era aquilo, né? Hoje eu estou com 36, fazem 16 anos. E foi uma crise de ansiedade misturada com síndrome do pânico. E aí, quando eu fui para a emergência, achando que ia ter alguma coisa, que estava tendo um ataque cardíaco, há 16 anos atrás não era tão falado, né? Sobre crise de ansiedade, terapias, e tinha mais as terapias convencionais. E eu fiz as terapias convencionais, mais ou menos ali uns 6 meses, via um resultado, mas assim, nada muito que eu pudesse viver, me livrar da ansiedade, né? E aí, eu fiz a terapia, conheci a TRG há mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos atrás. Fiz o processo, né? E assim, para mim foi algo transformador, porque eu realmente encontrei de onde é que vinha minhas crises de ansiedade, né? Porque que muitas vezes eu chegava, geralmente eu tinha crises de ansiedade ou quando eu estava só,
ou geralmente quando eu entrava em supermercados. E eu nunca sabia o motivo, né? Só que aí no reprocessamento, quando eu fui lá na minha infância, eu me lembro que pode ser simples para muitos pais, né? Mas a minha mãe, ela sempre dizia assim: olha, fique aqui na fila, no carrinho, né? Que eu vou ali buscar algumas coisas e depois eu volto. Mas não fale com ninguém, não aceite nada de ninguém e fique aí. Então, qual era o sentimento daquela criança, né? De ter sido abandonada e de a qualquer momento surgir alguém para pegar ela e ir embora. E como era que eu ia ficar sem a minha mãe se eu era apenas uma criança? Então, ali foram despertando, né, essa questão do perigo, do alerta, né, do abandono. E foi uma das raízes da minha crise de ansiedade que eu fui percebendo, que era quando eu estava só. Às vezes também eu ficava só, minha mãe trabalhava, ficava só com as minhas irmãs. E o abandono, a gente sabe que existe, né? Toda criança, a maior parte delas, elas se sentem abandonadas de uma certa forma dos pais. Mas até que ponto esse abandono, ele é saudável ou não é, né? Então aí foi onde eu descobri a raiz das minhas ansiedades, né? E fui trabalhando isso na terapia e que foi transformador. Muitas vezes depois de eu descobrir a raiz que queria me dar a crise de ansiedade, eu parava e dizia: peraí, você não é mais aquela criança, você não está mais sozinha, você está num ambiente seguro, você já é uma mulher dos seus 30 e poucos anos, e então nada de ruim vai acontecer. Porque a Laís interior, ela estava ali congelada emocionalmente, né? Dentre outras situações que eu fui tratando na terapia, e quando eu estava mais ou menos na metade do processo, a mudança foi tão grande dentro de mim, em diversas áreas, assim, de eu sentir mais autonomia, de eu sentir mais segurança, de eu acreditar no meu potencial, porque eu era aquela pessoa que eu também não sabia dizer não, né? Eu tinha que dizer sim o tempo todo, que era para ser aceita. E aí eu comecei a realmente perceber o meu real valor, que eu não precisava dar sim o tempo todo para que eu fosse aceita. As pessoas, elas iam me aceitar por quem eu era, com a minha essência, quando eu dissesse sim e também quando eu dissesse não, porque eu precisava me posicionar, né? Tanto para as pessoas como para mim mesma, né? Em todas as áreas da minha vida. E aí eu disse, não, eu não posso ficar com essa transformação só para mim. Eu preciso fazer a TRG, né? E aí eu trabalho, né, na TRG, no administrativo de lá, no financeiro. E eu disse, eu vou fazer. E as pessoas sempre diziam assim, que eu conheço, né? Os amigos diziam, tu tem um jeito de psicóloga, tu tem um jeito de aconselhar, e eu ficava, será que eu tenho mesmo? Eu não sei. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, e foi algo assim, transformador na minha vida, de eu dizer assim, meu Deus, eu passei, fiz uma faculdade, fiz pós-graduação, né? Sou formada em administração, pós-graduação em gestão de pessoas, e eu disse, eu fiz tantos cursos e a TRG em tão pouco tempo, como eu me dediquei, né, que eu terminei o curso, eu acredito que mais ou menos uns 4 meses, e aí foi minha realização profissional, né, de eu dizer hoje a minha profissão, se ela me perguntar qual é a sua formação, terapeuta TRG, eu não vou dizer que eu sou administradora, nem que eu sou formada em gestão de pessoas, mas eu sou terapeuta TRG, e para mim é uma grande missão, né, é uma missão de vida, porque no momento que eu estava ali, né, fazendo o curso, desde o início, eu comecei a me posicionar. Eu disse, eu quero que o mundo veja, eu quero que o mundo saiba o que é que eu estou me tornando, né? E sempre ali, quando eu comecei a fazer o curso, eu sempre postava a minha rotina, a rotina de mãe também, porque não é fácil, né? Você trabalhar, você estudar uma nova profissão, né? Você ser mãe, ser esposa. Eu também tenho uma loja de brinquedos infantis, que eu sempre fui apaixonada por esse universo, principalmente depois que eu me tornei mãe. A minha loja é de brinquedos educativos, né? Aqueles brinquedos de madeira, quebra-cabeça.
E aí, eu sempre me apaixonei por essa área, principalmente depois que eu fui mãe, para ver o desenvolvimento de Samuel, né? E então, para mim, fazer a TRG e ver também o crescimento do meu filho, né? Porque a gente sabe hoje, porque as crianças de hoje é a geração de amanhã, são os adultos de amanhã. Então, qual é a minha responsabilidade, não é? Sobre meu filho? E a gente sabe que os filhos, eles são almas eternas, né? Almas que Deus nos confiou e que a gente precisa prezar por aquela alma, por aquela vida e que a gente vai prestar conta. Então, assim, hoje tem muitos pais, né, que deixam aí seus filhos na televisão, com celular. A gente sabe que existem as necessidades, né? Mas eu sou a mãe que eu procuro estar mais presente possível com Samuel, desenvolver ele, não é? Com os brinquedos, com papel, com tinta, com esse tipo de tarefas. E nas minhas terapias também com crianças, eu procuro sempre acolher, né? Ver assim, qual é a história daquela criança, né? Quando você tem uma criança perto de você, você sabe as dores que você passou e você também avalia o que é que eu quero deixar para o meu filho, o que é que eu quero construir no meu filho que a minha mãe nem meu pai conseguiu construir em mim, porque ele também tinha as suas dores, né? Como a frase que a Ariane falou aí no início, a gente muitas vezes tenta encontrar culpados, né? E muitas vezes há o culpado, mas muitas vezes nós impedimos de que a gente cresça por aquela culpa. Então, quando a gente faz a terapia, a gente começa a entender que é muito sobre o outro, né? Se o outro ele fez aquilo, teve aquele determinado comportamento, aquela determinada ação, é porque ele também tem a sua história de vida, tem as suas dores, tem os seus traumas, né? E aí a gente, quando a gente amadurece emocionalmente, a gente consegue separar. E com a TRG a gente sabe que existe, né, aquele momento ali da vitimização, quando a gente começa a fazer os filmes. Depois a gente fica com raiva e depois acontece o perdão, né? Então, eu sempre falo para os meus clientes que não é obrigado você perdoar, né? Mas você vai entender, você vai realmente você pode não querer perdoar o outro, né? Mas você se perdoando, né? Você vai sendo transformado. E aí é algo que eu tenho buscado, né? Fazer essa transformação diária. A terapia, ela me ajuda muito, né? É a minha rotina como terapeuta. Eu sempre, quando eu vou atender os clientes, tem gente que diz assim, eu acho que... Tem cliente que diz, meu Deus, você escuta tanto choro, né? Quando eles estão chorando lá, eu digo, nem se preocupe, não se preocupe não. Pode liberar, pode chorar, porque esse aqui é o momento. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para lhe acolher. Então, se permita, né? Se permita se tirar essa capa, né? Que muitas vezes a gente sabe que o ser humano, ele tem essa capa, né? De que eu sou forte, de que eu não tenho fragilidade, mas se permita viver essa fragilidade aqui, porque esse é o espaço. Então, na terapia, é algo assim que é transformador, né? Todos os dias ali nos atendimentos, eu acredito que as meninas também compartilham disso, que todos os dias são transformações que a gente vê acontecer, né? E que só sabe o processo da TRG quem realmente já passou por ela. Por mais que a gente explique, né? A gente fala, as pessoas às vezes chegam até nós para entender, né? Como é que funciona a TRG, mas a gente vai explicando ali, olha, primeiro começa com o cronológico e vai, né? Até a potencialização. Aí a pessoa diz, mas será que eu vou chegar nesse nível? Vai chegar, vai doer, né? Para não doer nunca mais. E também no meio do caminho existem as pedras, porque tem clientes que chegam, que eu acredito que as meninas também vão concordar comigo, tem clientes que chegam, começam a fazer o tratamento,
mas eles não suportam aquela dor, né? E por algum motivo eles se vão sem dar justificativa, às vezes dão até uma justificativa ou outra, mas a gente sabe que é por conta da dor emocional, que é muito grande, que eles não conseguem suportar, né? E aí tem pessoas que escolhem viver, né, se alimentar daquela dor para conseguir algo, a gente sabe que tem isso. E também tem aquelas pessoas que escolhem percorrer todo o caminho, né, que não é um caminho fácil, mas que é um caminho que, quando a gente faz, realmente a gente vê uma transformação, né? Uma transformação muito grande, é uma transformação que aconteceu na minha vida, né? Que eu amadureci muito, e eu disse, não, eu não posso deixar essa transformação ficar só para mim. Ela precisa transbordar para a vida de outras pessoas que carecem, né? Dessa cura. E aí, essa cura, a gente percebe que ela vai acontecendo, não é? Dia após dia, no processo terapêutico. A gente vê que tem pessoas, quando eu olho para clientes que começaram comigo ali com uma depressão, uma síndrome de pânico, tão grave, tão forte, mas que depois de 2 ou 3 meses você vê o semblante daquela pessoa totalmente mudada, né? Hoje eu estava atendendo um cliente que ele disse assim: a gente devia ter tirado uma foto, não era? Devia ter, devia ter tirado uma foto minha antes e uma agora. Eu disse: rapaz, a gente esqueceu. Mas se fosse para a gente tirar uma foto de como a pessoa começa, né, para quando a pessoa termina, você vê a leveza, né, no rosto, na forma de se expressar, na forma de sorrir. Porque esse cliente mesmo, nas primeiras sessões, ele nem sorria, né? E hoje ele dá altas risadas na terapia, ele vê os filmes e diz assim, nossa, eu tô achando engraçado esse filme. Aí eu disse, para você ver o que a TRG faz. Ele disse, Laís, realmente eu não imaginava que seria assim. Eu vou lhe ser sincero. Eu não acreditava. Eu achava que era só mais uma terapia, né? Eu disse, e a gente sempre fala que só sabe quem realmente passa por esse processo, né? E hoje eu sou terapeuta formada há mais ou menos um ano e pouquinho, acho que 1 ano e 4 meses, tá caminhando aí para 1 ano e meio. Mas desde o do meu primeiro mês, assim, depois que eu me formei, pelo meu posicionamento, pela minha constância ali na rede social, muita gente começou a me procurar, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho a agenda bem cheia, né? Às vezes tem pessoas que dizem, não, você consegue uma vaguinha? Tem uma pessoa até que está dizendo que quer que eu atenda uma pessoa que está com câncer. Aí eu disse, não, fale com ela para ver se ela vai querer e fale que eu vejo um horário. Mas às vezes a gente sabe que esse processo é um processo que eu digo, eu sou só uma Laís terapeuta, mas existem várias outras terapeutas que eu sei que, assim como eu, têm transformado muitas vidas, né? Tem levado a cura para muitas pessoas. E eu sei que Deus, ele é quem nos guia, né? Na TRG, eu vejo que existem muitas pessoas cristãs, que era uma das questões que muita gente que vem falar comigo diz, eu estou lhe procurando porque eu vi que você é cristã, que tem essa dificuldade, né? No meio, assim, de psicólogos, de terapeutas, pessoas que você possa confiar, né? Embora a gente saiba que a TRG não é uma terapia de fala, mas que tem pessoas que têm a necessidade de falar. A gente sabe que quando você fala para alguém que tem a sua visão, é mais fácil, né? Porque ela vai entender aquele contexto. E aí tem muitas pessoas que chegam dizendo isso. Que bom que você é uma terapeuta cristã. Eu sempre procurava, mas eu nunca encontrava. Eu disse, nossa, tem tantas que eu conheço, né, no meio, mas que bom que você me achou, né? Eu sempre oro, peço a Deus que mande para mim aqueles clientes que ele sabe que precisa, né, daquela cura e que coloque no meu caminho aquelas pessoas certas, que eu possa ser um instrumento, né? Um instrumento de cura, um instrumento para transformar, para
dissolver ali aquela dor, que a gente sabe que muita gente tem, né, essa dor ali guardada no inconsciente, por mais simples que seja a situação. Eu sempre digo, por mais simples que foi relevante para você, mas que causou, né, alguma dor, algum desconforto, e não é a Laís de 36 anos que vai estar sentindo isso ao reprocessar, né? É a Laís ali dos seus 3, 4, 5 anos de idade, que está com aquela emoção guardada e que até hoje repercute, né, no meu comportamento, no meu padrão. E aí essas pessoas elas começam a entender. Mas é isso, né? A minha caminhada tem sido muito boa. Eu digo assim a Deus, todos os dias eu agradeço ao Senhor pelo que Ele tem feito, né? Pelos clientes que Ele tem colocado e pelas vidas que a gente tem transformado, por esse convite aqui que eu recebi das meninas, que eu fiquei muito feliz em receber, porque quando eu recebi o convite lá atrás, né, da Amanda, eu ainda fiquei meio assim, eu disse, fazer live, eu não tenho jeito para isso não. E assim, fiquei muito nervosa, mas aqui, por incrível que pareça, com essa respiração que a gente faz nos clientes, né? A gente faz nos clientes todos os dias, todas as sessões, mas com essa respiração aqui da Ariane, eu entrei aqui assim, super leve, né? Que é como a Célia também disse, o Espírito Santo quem nos conduz, né? Quem está aqui nos conduzindo em tudo o que eu falei, o que as meninas falaram. E é muito bom a gente estar no meio de pessoas que compartilham, né, da nossa mesma fé, do nosso mesmo pensamento. E se fosse para a gente expor aqui as vidas que a gente conseguiu transformar, a gente ia passar dias e mais dias, né? Mas que para você que ainda não conhece a TRG, né, procure uma terapeuta, procure conhecer e fazer parte do processo, né? Porque por mais que pareça difícil, mas é libertador. É o que a gente sempre diz, vai doer agora, né? Vai incomodar agora, para não doer nunca mais. Então, tem sido aí uma caminhada incrível, né? Que eu digo assim, eu demorei, que eu acho que eu me formei, eu me formei, eu acho que em 2022. Eu passei aí mais ou menos 14 anos da minha vida sendo formada para encontrar a profissão que eu digo que é minha, que é a minha missão de vida, porque não tem uma coisa melhor do que você fazer aquilo que você ama, né? Você vê aquela vida ali do outro lado chegar com a dor e daqui a 3, 4, 5 meses sair totalmente transformado e liberto, né? Então, assim, para mim, a TRG ela é uma missão de vida, né? Que mesmo atendendo aqueles clientes, mas eu sei que a gente tem impactado. E sempre que eu vou para algum lugar, estou em rodas de amigos, e que eu sempre posso, eu falo da TRG, né? Do quão transformador tem sido essa terapia, né? Não só na minha vida, mas acredito que na vida de todos aqueles que passam por nossas mãos, né? E é isso, eu não sei se eu já estou no tempo, se eu já passei do tempo, como é que está o tempo. Mas foi tudo muito completo que você trouxe aqui, Laís. Né? É tudo muito importante. E, assim, nós três somos terapeutas TRG. Isso. E a terapia TRG, ela é uma ciência. Eu sou uma pessoa que eu só acredito vendo. Se você mandar eu pular ali num barranco, eu vou falar assim, por quê? Como? Aonde? Motivo, razão, circunstância. Eu vou analisar eu pular naquele barranco. Quando eu encontrei a TRG, né, o nosso professor falou que era uma ciência. Então eu fui verificar se aquilo, porque a gente hoje tem medo de golpe, é tanta coisa que acontece. Isso. Falei, dá certo, é uma ciência, eu vou poder ajudar a minha mãe, né? Eu então busquei a terapia sem nunca ter feito terapia, não acreditava em terapia, porque a minha mãe não acreditava em terapia, porque minha avó não...
né, uma crença que a gente vai arrastando. E aí, esse negócio dá certo, vou curar minha mãe com depressão. Não deu outra. A Célia que atende ele, eu comecei o atendimento, a Célia tá finalizando, porque no momento que eu entro, eu já não acho tão agradável estar ali fazendo o processamento, que antes de ser terapeuta eu sou filha, né? Sim. Por não ser uma terapia de fala, eu posso finalizar, mas ela é oral. Quem é oral tem a necessidade de falar, chorar. Inclusive, quando o meu cliente, né, eu falo, olha, aqui é o momento, você pode chorar, você pode brigar, você pode... Pega um travesseiro, eu sempre recomendo, traga um travesseiro, né? Dar uns murros ali nesse travesseiro, para gritar. Tem que pôr para fora, é o momento do cliente. Tá tudo guardado aqui dentro. Aí se tá guardado, tá escorrendo aqui da lágrima da dor, tá dando mancha no corpo. Esses sintomas, tá caindo cabelo, é tudo. Esses sintomas são todos emoções reprimidas. Você não expõe, você não fala, você não coloca tudo isso para fora. Então a terapia, ela salva vidas. Eu sou contadora, sou pós-graduada, mas eu não falo isso mais também, porque agora eu sou terapeuta, eu era contadora, eu já sim. Eu larguei a contabilidade, eu larguei a liderança da Natura, que eu gerenciava mais de 300 mulheres para ser terapeuta. Eu não tinha um cliente quando eu larguei tudo. Falei, eu encontrei o meu propósito de vida, eu encontrei a minha missão de vida, é transformar a minha vida em primeiro lugar, porque eu só consigo transformar se eu for transformada. Então, assim, eu me transformei, graças a Deus, e é um processo, porque mesmo nós sendo terapeutas, estudando todo dia, nós temos uma vida, nós temos perdas, nós temos emoções, nós temos lutos, mas o que a ecoterapia fez? Ela nos fortaleceu para passar por tudo isso. Então, a Laís identificou que na terapia dela, quando ela tinha lá quantos anos? Lá na infância, numa fila de supermercado, foi o gatilho da ansiedade dela. E o seu gatilho pode ser uma música, pode ser um vento, pode ser um escuro. O gatilho, a nossa crise de ansiedade, pode ser qualquer coisa. E a terapia, eu falo que eu trabalho igual detetive. É uma investigação. Eu tenho que achar a causa raiz. Eu tenho que achar o gatilho. Então a gente vai investigar, igual uma lupa de detetive, o porquê que está disparando essa crise. Qual o momento, a situação, o que aconteceu? Qual é a causa raiz? E a gente identificando essa causa raiz, resolvendo, acabou a crise. Não tem que tomar remédio, não tem que fazer mais nada. Se estiver tomando remédio, o psiquiatra começa a fazer o desmame. Eu tive uma cliente que com 9 sessões de terapia, ela teve alta do psiquiatra de 3 anos de tratamento. 3 anos de tratamento e com 9 sessões de terapia, ela voltou lá no psiquiatra, ele falou, você tá de alta. Começou a fazer o desmame dela. O quanto isso é gratificante. Né? Então, se você tem algum problema, tem alguma questão, né? Procure um terapeuta para você poder expor tudo isso. O que está acontecendo? Nós podemos te ajudar, você não está sozinho. Terapia não é para louco, é para não ficar louco. É o contrário. Não é? Célia, quer complementar alguma coisa na fala aí da Laís? Foi super trouxe, abrangeu, contou a história dela, falou sobre a terapia, que realmente funciona porque ela é uma ciência. Então, não tem como contestar. Isso. Não tem como, realmente. A Laís colocou muito bem, né, essa medida que ela pôs, de quando a gente passa pelo reprocessamento, não é necessário nem lembrar, né, Laís, do que aconteceu. É quando você entra mesmo naquele ponto onde nós não lembramos. Por isso vem essas imagens de infância, às vezes uma voz, às vezes um gesto, às vezes no corpo, mas sempre vem, porque a terapia ela é profunda. Igual a gente sempre fala, é simples, mas funciona. Por que que o simples, muitas vezes, ele funciona mais do que algo complicado? Para que complicar uma coisa que realmente, graças a Deus, o professor Jair recebeu, isso foi de Deus, e funciona.
Então a gente sempre acolhe a pessoa, acolhe ela, igual você foi acolhida, você passou pelo reprocessamento e viu que aquelas crises encadeava quando você estava só e em supermercado. Olha a interpretação que você levou quando criança ali. Até um certo ponto você ia bem, mas quando a vida começa a exigir mais de nós, aqueles pesos começam a ficar mais pesado ainda e é hora de a gente olhar para ele. Olhar, eu sempre falo, Laís, olhar para nossa história com carinho, com respeito, observar tudo que a gente viveu foi bom. Só que a gente interpretou, às vezes, de maneira errada, ou de alguma forma, ela não cabe em mim agora, preciso resolver. E graças a Deus você conseguiu. E hoje, é uma pessoa que atende, uma pessoa que está aí para acolher quem passa pela dor. Porque todos nós, terapeutas, a gente sabe que o nosso cliente está passando, porque a gente passou por isso, né? E Isso. além do mais, é essa questão. Eu nasci para ser o que sou hoje. Olha que coisa mais bela. Eu É. fosse de tudo que eu já aprendi, né? Do que você já formou, que foi o que você estudou, mas hoje você diz, eu sou uma terapeuta TRG, parece que tudo apagou, porque É. encontrou a sua razão de estar aqui, sua razão de É. ver. Isso tudo é muito de Deus, é muito mágico, é muito. É como se trabalhasse e não sentisse que esse peso do trabalho. É gratificante demais. E só agradecer, porque foi muito bem colocado. Creio que as pessoas entenderam a sua colocação, entenderam o seu trabalho, a sua missão, né? Que você tenha cada vez mais agenda cheia, e todos nós, para que quanto mais agenda cheia, mais o mundo vai ser melhor. Porque nós estamos tratando, muitas vezes, é daquela criança que está lá esquecida, que está sofrida, e retornar para essa idade atual que nós temos agora. Então, Laís, que você, sua família, sejam todos abençoados e continue sempre com essa missão, com esse trabalho, e que Deus revigore suas forças sempre mais. Amém. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, com todos que estão fazendo parte dessa live, com os que ainda vão assistir, porque ela vai ficar gravada, né, Ariane? Vai. Ela vai ficar gravada. E é só agradecer mesmo, né? A Deus, primeiramente, e a vocês pelo convite, e em estarmos juntas nessa missão de vida, né? Porque a TRG, ser terapeuta TRG é uma missão de vida, é algo, assim, transformador. Ontem mesmo eu comecei a atender um rapaz de 20 anos, um jovem. E aí, eu falando para ele, né, fazendo a psicoeducação, explicando como era que funcionava o processo, que inicialmente a gente começava com o cronológico, né, pelas idades. E aí ele é um jovem que há 2 anos atrás ele foi internado por ser dependente químico, né? E aí, ele disse que lá, quando ele estava internado, ele sempre ficava refletindo muito sobre o que ele tinha passado ao longo da vida, né? E ele procurou alguns profissionais ali que fazia as terapias com ele para pedir para fazer uma linha do tempo com tudo que ele tinha passado. E aí ele disse que eles faziam outros tipos de tratamento, mas ele nunca tinha conseguido fazer essa linha do tempo. E que quando eu falei para ele que a TRG ela começava inicialmente tendo acesso a essa linha cronológica pelas idades, ele disse que para ele foi como se fosse uma resposta de Deus, né? E ele viu uma luz no fim do túnel, porque ele disse que as terapias que ele fazia não iam nesse ponto a ponto, né? Que eu disse a ele que a gente ia fazer, né, que ia doer, que ia ser desconfortável, mas que quando essa dor ela fosse dissolvida, ele não iria mais sentir, ele ia lembrar, porque nós somos seres humanos, né? Temos raciocínio, ele iria lembrar, só que ele não iria mais sentir a dor. E aí ele disse que para ele estava sendo maravilhoso, ele estava com a luz no fim do túnel, porque para ele já não estava mais encontrando motivos para viver.
e que com essa abordagem, que ele já tinha passado por várias, né? Ele disse que já tinha passado por umas 6 terapias, 6 terapeutas diferentes, mas que com essa abordagem ele via esperança. E aí, para a gente ver, né, como tem processos que as pessoas às vezes precisam de fato de algo que a TRG proporciona e muitas vezes não tem o acesso, né? E quando a gente chega nessas vidas, né, que realmente a gente sabe que vai ter um resultado, eu já estou assim na expectativa de ver o desenvolvimento dele, né, a maturidade emocional ao longo do processo. Mas eu sei que vai ser de bênçãos, né? Que ele vai sim sair dessa situação que ele está. Né? Ele já até tentou suicídio também há 2 anos. E aí a gente vê como a gente vai chegando, né? Aos poucos, mostrando os pontos e sempre se mostrando disponível ali para aquela vida, né? Porque muitas vezes pessoas que têm esses vícios, né? Foi o que eu disse a ele. Eu disse, eu não sei se você já ouviu falar que todo excesso esconde uma falta, né? E essa sua falta você já conseguiu identificar? Aí ele disse, não, eu ainda não consegui. Eu disse, você vai ter acesso a essa falta e você vai conseguir fazer a conexão com o que você vive hoje, né? Essa raiz aqui, você vai conseguir fazer a conexão e você vai saber essa falta de que né? Por que você tentou preencher com essas outras coisas? Mas é libertador a gente saber que tem tantas vidas, é feito eu disse a ele, tem tantas pessoas que vivem não é, nessas situações e inúmeras outras dores que não conhecem, né, a TRG, mas que as que vão chegando às nossas mãos, que a gente possa, né, ser instrumento para curar essas pessoas e elas se sentirem libertas das suas dores emocionais. É isso, né? Tudo que nós sofremos hoje, que nós sentimos hoje, os nossos sintomas de crises, é o acúmulo de toda a nossa história, né? A dor da criança, a dor do adolescente, a dor da mulher, né? São o acúmulo de tudo. E chega um momento que o nosso baldinho está cheio, né? O nosso corpo não aguenta mais sustentar tudo isso. Exato. Então, a dor, igual as pessoas, né? A gente fala, vai doer agora para não doer mais, mas na verdade a dor já existe, a pessoa já está carregando, o coração está apertado, aquela angústia, aquele empalo no peito. Tanta gente dormindo com placa dentária por conta do bruxismo, a dor já está aí. Então você só vai expor ela, nós vamos cutucar nela, né? A ferida tá aqui, meio que aquela casquinha, a terapia é tirar a casquinha, passar um álcool, vai arder, vai doer, vai higienizar e depois vir ali com um curativo para cicatrizar. Pode ser qualquer situação que você tenha vivido. Você, quando voltar a comentar com alguém, falar com alguém, que você lembrar daquilo, não vai doer, não vai dar aperto no peito, não vai ficar agoniado, não vai chorar. Porque nós vamos limpar. Vai retirar todo aquele mal que estava ali. Quando a gente faz a terapia, cria novas sinapses. Que é isso? Quando aconteceu o trauma, o abuso, a violência, o assalto, o nosso cérebro criou uma sinapse que ligou um neurônio no outro. Isso é uma ciência, né? Eu faço a pós da neurociência, estudo tudo isso, por isso que eu falei, eu pesquisei tudo para saber se isso era verdade. E quando acontece essa sinapse, acontece um novo registro. Então, a terapia, nós vamos fazer esse novo registro. Vai ter outro caminho, não, a gente vai percorrer esse outro caminho, não mais aquele da dor, daquele do abuso, daquele do assalto, daquele da violência. Então, uma ciência realmente funciona. Meninas, a gente podia ficar aqui hoje, amanhã, depois da manhã. Né? Nós somos mensageiras aqui, não é? E eu falo a Deus, né? Me usa, porque eu sou instrumento de cura aqui na Terra, me usa. Então, essa é a nossa oração de todo dia, né? E é isso. Eu quero deixar aqui mais uma frase final. Você quer comentar mais alguma coisa, Laís, para a gente poder estar encerrando? Sério? Não, tá tranquilo. Alguma coisa? Obrigada. Tá tudo certo. Gente, está tudo no nosso passado.
O seu futuro, o seu presente está sendo impactado por conta das coisas que aconteceu no seu passado. E resolvendo essas situações, o seu presente é melhor, o seu futuro vai ser mais maravilhoso ainda. Então, o passado explica você, né? Mas ele não é uma sentença do seu futuro. A responsabilidade pela sua cura começa a partir de você, né? No momento em que você decide que a sua história, né, não termina na dor, não termina no trauma, não termina lá atrás. A sua história é hoje, a sua história é o amanhã que vai vir, viu? Então, muito obrigada, Laís, pela sua presença, pela sua contribuição. Foi lindo, maravilhoso. Muito obrigada por tudo, ter aceitado o Obrigada. nosso convite. Obrigada a cada um de vocês que estão aqui e que vão ouvir depois, que ouviu, que participou aqui com a gente. Muito obrigada pelo carinho. Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando tudo isso, né? A nossa história, a nossa vida, o que a gente vive no consultório, o que realmente de fato é. Muito obrigada a todos, que tenham uma boa noite. E esse foi mais um Terapia Cast, terapia na vida real, toda terça-feira às 7 horas. Nós estamos esperando por você. Fiquem com Deus, uma semana abençoada, de muita paz e saúde para todos. Beijo, obrigada. Boa Beijo. noite. Obrigada. Fiquem na paz. Tchau. Com Deus. Com Deus.